Meu nome é Johnny, e eu jamais irei esquecer essa história que aconteceu comigo no ano de 2009. Eu me lembro claramente daquele dia sombrio que mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando vi um anúncio de emprego online. Parecia perfeito demais para ser real. Oportunidade única em uma empresa de renome, dizia o título. Como estava desesperado por trabalho, não hesitei em responder. Recebi uma resposta rápida, marcando uma entrevista para o dia seguinte em um local remoto nos arredores da cidade. No fundo da minha mente, uma voz sussurrava para ter cuidado. Mas a perspectiva de um emprego seguro e bem remunerado superou qualquer dúvida. Na manhã seguinte, dirigi até o endereço indicado. Era uma casa grande e antiga, cercada por uma floresta densa. O ambiente estava estranhamente silencioso quando entrei. Uma mulher sorridente me recebeu, conduzindo-me por um corredor escuro em direção a uma sala de estar sombria. A atmosfera era sufocante. A entrevista começou com perguntas comuns, mas algo estava fora de lugar. Eu percebia olhares furtivos entre os entrevistadores, como se compartilhassem segredos sombrios. Meu instinto gritava para fugir dali, mas antes que pudesse reagir, fui levado para uma sala nos fundos da casa. Foi então que tudo se tornou horrivelmente claro. A sala estava escura, exceto por uma luz fraca no canto. Ao me aproximar, descobri o que pareciam ser jaulas vazias. O ar estava pesado com um odor metálico. O pânico se instalou quando percebi o que estava acontecendo. "Eles te encontraram", disse uma voz atrás de mim. Virei-me para ver um homem sinistro, o mesmo que me entrevistara, com um sorriso cruel nos lábios. "Você faz parte do nosso novo empreendimento. Bem-vindo à sua nova vida." Passei dias naquele lugar infernal, lutando para encontrar uma saída. À noite, os gritos se intensificavam, e o medo se tornava meu único companheiro. Cada momento era uma luta desesperada pela sobrevivência, procurando por uma brecha naquela prisão improvisada. Finalmente, em uma noite chuvosa, encontrei minha chance. Um guarda descuidado deixou a porta da jaula entreaberta. Sem hesitar, deslizei silenciosamente para fora e me arrastei pela escuridão. A floresta era densa, mas a liberdade estava à frente. Corri como nunca havia corrido antes, com o som dos cães latindo atrás de mim. A adrenalina me impulsionava adiante, ignorando a exaustão. O amanhecer trouxe a visão reconfortante de luzes distantes da cidade. Apesar de ter escapado daquela prisão infernal, o terror daquela experiência continuava a me assombrar, como uma sombra persistente que pairava sobre minha vida. Não havia como esquecer os rostos assustados dos que ainda permaneciam aprisionados, presos em um ciclo interminável de desespero e horror. Voltei à minha vida cotidiana, mas nada parecia o mesmo. Cada sombra escura, cada barulho repentino, despertava em mim uma ansiedade crescente. A sensação de estar sendo observado se tornou constante, como se os olhos famintos daqueles que me capturaram ainda estivessem sobre mim. No entanto, as coisas tomaram um rumo ainda mais sinistro quando comecei a receber mensagens anônimas. Pequenos bilhetes deixados em minha porta, mensagens misteriosas em meu telefone, e-mails sem remetente. "Você não pode fugir para sempre", diziam as palavras sinistras. Uma noite, enquanto eu dormia em minha casa, fui despertado por um som estranho vindo do andar de baixo. O coração acelerou enquanto descia as escadas, cada passo ecoando como um tambor em meus ouvidos. A sala estava iluminada apenas pela luz fraca da lua que atravessava a janela. Foi então que vi uma figura escura, parada no centro da sala, os contornos indistintos sugerindo uma presença sobrenatural. Um arrepio gelado percorreu minha espinha enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. "Você não pode escapar do que está por vir", sussurrou uma voz dissonante. Sem pensar, corri de volta para o quarto e tranquei a porta, sentindo-me encurralado em minha própria casa. Cada som se transformava em um presságio sinistro, cada sombra ganhava vida própria. As mensagens continuavam a chegar, cada uma mais ameaçadora do que a anterior. Decidi procurar ajuda, mas a polícia não levou minhas histórias a sério. "São apenas ameaças vazias", diziam eles, sem entender o verdadeiro terror que eu enfrentava. Cada dia se tornava uma batalha contra o desconhecido, uma luta pela minha sanidade. As noites eram as piores. Sonhos angustiantes me assaltavam, visões distorcidas da minha captura e daqueles olhos cruéis que nunca me deixavam. Acordava em um suor frio, questionando minha própria realidade. Uma tarde, enquanto caminhava pela rua, uma presença sombria surgiu atrás de mim.
O ar ficou pesado e uma sensação de terror incontrolável me envolveu. Virei-me para confrontar meu perseguidor, mas não havia ninguém ali. Apenas o vazio sombrio das ruas desertas. Os dias se arrastavam em uma agonia constante, enquanto eu continuava a enfrentar os terrores que me assombravam. Cada sombra era uma ameaça em potencial, cada esquina escondia o desconhecido. Minha mente se tornou uma prisão de paranoia e medo, incapaz de escapar das garras do passado. Em uma noite sombria, quando a lua lançava uma luz pálida sobre a cidade silenciosa, eu estava em casa, tentando desesperadamente encontrar paz em um mundo agora corrompido pelo terror. Os sons da noite ecoavam como sussurros sinistros, e eu me sentia como uma presa encurralada em seu covil. Foi então que ouvi um arranhar suave, vindo do outro lado da porta. Meu coração pulou uma batida enquanto o som se intensificava lentamente. A porta parecia vibrar com uma presença invisível. Conforme me aproximei, o ar se encheu de um odor acre, como se o próprio inferno estivesse à espreita do lado de fora. Com mãos trêmulas, girei lentamente a maçaneta e abri a porta. O que se revelou diante de mim era uma visão que gelou meu sangue nas veias. Uma figura envolta em sombras, com olhos brilhando de um vermelho sinistro, pairava à minha frente. Seu sorriso era uma mistura distorcida de maldade e desejo. "Você não pode fugir", sussurrou a voz, penetrando em minha mente como uma lâmina afiada. Tentei recuar, mas me vi encurralado, incapaz de escapar daqueles olhos hipnóticos. A presença avançou lentamente em minha direção, como se saboreasse o medo que emanava de mim. Fechei os olhos e gritei por socorro, mas minhas palavras morreram em minha garganta. Quando finalmente abri os olhos novamente, a figura desapareceu, deixando para trás apenas um rastro de angústia e desespero. Desde então, cada noite se tornou uma batalha contra os demônios que me assombravam. Os sussurros noturnos se intensificaram. Os sonhos se transformaram em pesadelos vivos. Cada sombra era agora um portal para o desconhecido, cada esquina escondia uma nova ameaça. Meu nome é Edward Wilkins, e recentemente me mudei para uma casa antiga nos arredores da cidade. Assim que entrei, senti uma estranha sensação de estar sendo observado, como se algo estivesse à espreita nas sombras. A casa tinha um sótão empoeirado e escuro, e foi lá que encontrei um velho baú coberto de teias de aranha. Dentro dele, descobri um diário antigo, com capa de couro desgastada pelo tempo. Ao abrir o diário, deparei-me com anotações perturbadoras. Era o diário de um serial killer, descrevendo em detalhes suas atrocidades. Cada página era um mergulho nos horrores que ele infligia às suas vítimas. À medida que lia, sentia um arrepio na espinha, como se estivesse sendo arrastado para a mente do assassino. No início, pensei que fossem apenas histórias fictícias, mas algo na escrita e na linguagem sugeria o contrário. Aquelas palavras carregavam um peso macabro e uma realidade sombria. À noite, quando tentava dormir, as palavras ecoavam na minha mente, como sussurros sinistros que me assombravam. Com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Luzes piscavam sem motivo, objetos se moviam sozinhos. Uma presença invisível parecia estar sempre ao meu lado, observando cada passo que eu dava. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação, mas a sensação era real demais para ser negada. À medida que continuava a ler o diário, percebi que o serial killer estava conectado à casa de alguma forma. Ele falava sobre rituais sombrios realizados nos cantos mais ocultos da propriedade. Senti-me como se estivesse sendo puxado para um abismo de loucura e terror. Uma noite, enquanto estava sozinho na casa, ouvi passos arrastados pelo corredor vazio. Meu coração acelerou enquanto me esforcei para manter a calma. Fui até o sótão, onde tinha encontrado o diário. E lá, no canto mais escuro, vi uma sombra indistinta. Uma figura etérea de um homem com olhos vazios me encarando. Eu sabia que era o espírito do assassino, uma manifestação das trevas que habitavam aquela casa. Tentei fugir, mas a presença apenas se tornava mais forte, envolvendo-me em um terror paralisante. Gritei por socorro, mas minha voz parecia abafada pelo peso do mal que pairava ali. Finalmente, decidi me livrar do diário. Queimei cada página, esperando que isso libertasse a casa dessa influência maligna. À medida que as chamas consumiam as palavras, senti um alívio momentâneo, mas a sensação de estar sendo observado ainda persistia. Apesar de ter queimado o diário, a sensação de presença maligna persistia na casa.
Noites se tornaram intermináveis, com sons estranhos ecoando pelos corredores vazios. Cada sombrio canto da residência parecia guardar segredos do passado, segredos que agora se voltavam contra mim. Durante o dia, eu tentava manter-me ocupado para afastar os pensamentos sombrios, mas à noite, quando a escuridão envolvia a casa, eu me sentia completamente à mercê das forças desconhecidas que ali habitavam. Os vizinhos comentavam sobre a história da casa, sussurravam sobre tragédias antigas e desaparecimentos inexplicáveis. Eu não conseguia mais dormir direito. Cada sombra se transformava em uma figura sinistra. Cada rangido da madeira era como um aviso sussurrado. Em uma noite particularmente sombria, acordei com uma respiração pesada ao meu lado na cama. Meus olhos se abriram lentamente para encontrar uma figura em pé ao pé da cama. Era o mesmo homem do sótão, o assassino do diário, mas agora ele era mais sólido, mais real. Meu corpo estava paralisado pelo medo. Ele me encarava com olhos vazios, emanando uma aura de pura malícia. Eu queria gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Ele se aproximou lentamente, cada passo ressoando como um tambor em minha mente atordoada. Com um gesto lento e deliberado, ele estendeu a mão em direção ao meu rosto. Senti um ar gelado e úmido, como se estivesse tocando o vácuo. Tentei recuar, mas estava completamente imobilizado. Seu toque era como o frio da morte, envolvendo-me em uma sensação de desespero e desamparo. Foi então que eu ouvi sua voz, um sussurro rouco e distorcido, ecoando em minha mente. Você libertou-me, mas agora eu sou parte desta casa, parte de você. Senti um arrepio na espinha ao perceber que estava ligado a esse espírito atormentado. Noite após noite ele me visitava, sua presença cada vez mais intensa e opressiva. Cada vez que fechava os olhos, ele estava lá, esperando nas sombras da minha mente. Eu estava sendo consumido pelo terror, encurralado em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Decidi buscar ajuda, mas todos ao meu redor pareciam não notar a escuridão que me cercava. Eles não viam o homem pálido que me seguia pela casa. Não ouviam os sussurros inquietantes que ecoavam em cada canto. Em um momento de desespero, retornei ao sótão, o epicentro do mal que havia despertado. Lá, encontrei o diário queimado, suas cinzas ainda fumegantes. Enquanto olhava para os restos carbonizados, senti uma explosão de energia ao meu redor. A casa estremeceu como se rejeitasse a presença do espírito. Em um último suspiro, vi a figura do assassino desvanecer lentamente diante dos meus olhos. A sensação de opressão começou a dissipar-se, como se um véu tenebroso estivesse sendo levantado. A partir daquela noite, a casa ficou em silêncio. Os corredores não mais ressoavam com passos invisíveis, e a sombra que me assombrava desapareceu. No entanto, o peso do que vivi permaneceu comigo, uma lembrança constante de que o mal pode habitar lugares onde menos esperamos. Mesmo após a partida do espírito do assassino, a sensação de que algo estava errado persistia naquela casa. As sombras pareciam mais densas, os suspiros da noite mais audíveis. Eu me tornei um prisioneiro de uma realidade distorcida, onde o sobrenatural se entrelaçava com o cotidiano. Escrevo estas palavras como um aviso derradeiro. Alguns lugares são portais para além do nosso entendimento, e uma vez tocados pelo horror, nunca mais se libertam completamente. A história de Wilkins e sua casa assombrada é um lembrete sombrio de que nem tudo o que encontramos nas sombras deseja ser descoberto. Meu nome é Bruno. Há algo profundamente angustiante em ficar preso em um elevador durante uma queda de energia. Tudo começa com aquele silêncio repentino, o barulho dos motores desligados e a sensação súbita de estar isolado do mundo lá fora. Eu estava indo para o meu apartamento no 10º andar, quando o elevador parou abruptamente. A princípio, pensei que fosse apenas um problema técnico comum, mas então as luzes piscaram e se apagaram por completo. No escuro, minha respiração parecia ecoar pelas paredes estreitas do elevador. Tentei acionar o botão de emergência, mas nada aconteceu. Minha única esperança era esperar pelo resgate. Enquanto aguardava, comecei a ouvir vozes abafadas do lado de fora. Eram murmúrios indistintos, como se houvesse uma conversa acontecendo bem ao lado do elevador. A curiosidade se misturava ao medo enquanto eu tentava distinguir o que estava sendo dito. Foi então que algo realmente perturbador aconteceu. Pelas frestas entre as portas do elevador, pude ver sombras se movendo rapidamente do lado de fora. Uma luta silenciosa estava acontecendo ali, na escuridão, e meu coração começou a bater mais forte.
Eu estava completamente indefeso, incapaz de intervir ou até mesmo chamar por ajuda. As vozes se tornaram mais altas, e percebi que não era apenas uma discussão comum. Alguém estava sendo atacado. Meus olhos se fixaram nas frestas, tentando desesperadamente entender o que se passava do lado de fora. De repente, vi um rosto pressionado contra a porta do elevador. Olhos selvagens e desesperados olharam diretamente para mim. Era uma mulher, claramente em pânico, implorando por ajuda silenciosa com o olhar. Antes que eu pudesse reagir, uma mão a puxou para longe, arrastando-a para o corredor escuro. O que quer que estivesse acontecendo lá fora estava além da minha compreensão. Estava imerso em uma situação surreal, como se estivesse em um filme de terror do qual não podia escapar. As vozes diminuíram gradualmente até que tudo ficou novamente em silêncio, exceto pelo som abafado do elevador parado. O tempo parecia ter perdido todo o significado enquanto eu aguardava. Cada minuto era uma eternidade, e a escuridão era opressiva. Eu me sentia como uma presa em uma armadilha, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar. Finalmente, após uma espera agonizante, as luzes do elevador se acenderam. A porta se abriu lentamente, revelando o corredor vazio e silencioso do meu prédio. Saí tremendo, sentindo-me vulnerável e assombrado pelo que testemunhei. O incidente no elevador mudou algo dentro de mim. Aquela sensação de confinamento e impotência nunca mais me deixou. Agora, sempre que entro em um elevador, sinto uma pontada de medo, lembrando-me da noite em que me vi no meio de um jogo mortal dentro de um espaço tão confinado.